declaro um bom dia e a doce paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, sobre seus parentes. Que a graça de Deus nos alcance nesta manhã de domingo tão abençoada. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus por este momento em que estamos nos reunindo mais uma vez no primeiro dia da semana, no domingo, no dia do Senhor, para juntos adorarmos o seu nome, lermos a sua palavra, aprendermos um pouco mais sobre as verdades de Deus. Seja muito bem-vindo à Rede Brasil de Comunicação. Você está participando neste momento de um culto ao Senhor. Nós estamos na nossa Escola Bíblica Dominical. É um momento em que dedicamos a Deus, já no início da semana, alguns minutos da nossa vida para nos rendermos aos seus pés. E nós queremos dizer que o nosso desejo é que a graça de Deus lhe alcance. Você, quem sabe, que está nos acompanhando em casa, enfermo ou nos hospitais, eu quero lhe dizer que o Deus que nós servimos, Ele não mudou. Ele ainda cura. Jesus é a cura das nações. E nós queremos dizer que esta manhã é uma manhã de milagres também. Se você crê, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Nós queremos neste momento deixar para a sua meditação já de início o texto que está no livro de Salmos, de número 37, o versículo de número 4, que o salmista disse assim: deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Olha que coisa boa, começar a semana já com esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Nós queremos agradecer a Deus, queremos agradecer também ao nosso muito digno pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Queremos agradecer também ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva. E, como sempre fazemos, chegou o momento da oração. Você já falou com Deus hoje? Se ainda não, quem sabe no corre-corre do dia, né? Levantou já logo cedo, foi fazer uma coisa ou outra e de repente esqueceu de dedicar aquele minutinho para falar com Deus. Vamos fazer isso? Se você pode e deseja, fique de pé neste momento e vamos orar ao Deus dos céus. Pai querido, Deus amado, queremos te louvar, Senhor, bendizer o teu nome, te glorificar, te bendizer, te exaltar pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã em tua presença. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos dado, que muitas vezes nós nem sabemos, nem percebemos, porque tu fazes, Senhor, de uma maneira tão maravilhosa que às vezes nós passamos desapercebidos, mas a tua graça estará ali em cada ação, em cada atitude. Obrigado pela salvação da nossa alma. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, nos perdoando os pecados, nos regenerando, nos transformando em filhos, Senhor. Família de Deus, obrigado por tudo, Pai. Nosso desejo nesta manhã é que a tua graça, o teu amor, a tua bondade alcance as vidas, aqueles que nos acompanham, Senhor, que neste momento ainda não fizeram um encontro com Cristo, não tiveram uma real aliança com o Senhor, que a tua palavra alcance os seus corações e que nesta manhã, assim como nas demais, sejamos verdadeiramente abençoados por ti. Nosso muito obrigado, recebe os louvores e adoração em gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, chegou o momento agora de louvarmos a Deus e vamos convidar mais uma vez nosso amigo evangelista Josadaque Aquino. Pai do Senhor, ministro. Pai do Senhor. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma satisfação estar mais uma vez aqui junto com os irmãos e orientado pelo nosso evangelista, vamos adorar a Deus juntos. Abra sua harpa cristã e vamos cantar o hino de número 182, que está aí na sua lição neste dia, não é? Jesus no Getsemane. Jesus do Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado à corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado, e a sentença da turba foi o brado
que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, pôs meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado, perdoa ao povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa ao povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino de adoração a Deus. O hino 291. A mensagem da cruz. Bem conhecido de todos os nossos queridos irmãos. Vamos cantar ele mais rápido um pouco, não é? A mensagem da cruz. Se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus
a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação estarmos juntos na presença do Senhor nosso Deus, para render-lhe louvor, adoração, exaltação, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E é dentro desse ambiente de louvor e de adoração que nós seguiremos com o nosso culto desta manhã de Escola Bíblica Dominical, tendo a oportunidade de seguirmos juntos, estudando a poderosa Palavra de Deus. E para isso, a lição que estaremos hoje estudando, lição de número 5, nós estaremos estudando sobre o seguinte tema: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O texto áureo da nossa lição, lembrando aquilo que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, nos diz a palavra de Deus: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Já a verdade prática da nossa lição, ou da lição de hoje, a lição de número 5, lembra que o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. O objetivo geral da lição de número 5 é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Eu vou repetir, o objetivo geral é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Já os objetivos específicos são 3 e, como sempre, relacionado aos tópicos da lição. O objetivo específico de número 1 é destacar a centralidade da pregação de Paulo. Já o de número 2 é elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E o terceiro e último objetivo específico, o objetivo de número 3, é pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Então, percebemos de que a lição de hoje trata sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a leitura bíblica em classe desta lição, talvez você que ainda não está com a lição em mãos, talvez não esteja dispondo nesse momento da Bíblia para estar lendo à luz do texto sagrado, mas vai estar aparecendo aí na sua tela a leitura bíblica em classe desta lição de número 5, que está fundamentada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25, e também capítulo de número 2, versículos de 1 a 5. Repetindo, primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25, e também capítulo 2, versículos de 1 a 5, e convidamos você nesse instante, em reverência à palavra de Deus, estar conosco lendo a palavra, a leitura bíblica em classe, para a compreensão da lição de hoje, a lição de número 5. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus,
o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5 também nos diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus, para sempre. Temos lido a palavra de Deus, a poderosa palavra do Senhor, e nesse instante, lhe convidamos, seguindo a orientação do evangelista Alessandro, para estarmos orando juntos, pedindo de que a bênção do Senhor continue sobre nós, para que o Senhor continue nos ajudando, abra o nosso entendimento, para que compreendamos a palavra do Senhor e apliquemos em nossa vida cotidiana, orando uns pelos outros, por aqueles que estão enfermos, para Deus continuar com as suas mãos estendidas, usando de bondade e de misericórdia. Curve sua cabeça nesse instante comigo e vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, Pai da eternidade, nós te louvamos por tua graça, por tua infinita misericórdia, te damos graças pela oportunidade feliz de podermos estar em tua presença, participando de mais este culto no lar, da Escola Bíblica Dominical, reunidos, ó Deus, em um mesmo Espírito, para te render louvor, adoração e também com o coração aberto, Senhor, para aprender a tua palavra. Estenda as tuas mãos de bondade, continua usando o teu servo como instrumento, aquele que nos trará o ensino da tua palavra nesta manhã. Ajuda, derrama da tua graça, fortalece. Tu podes, ó Deus, realizar milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Enquanto a tua palavra está sendo ministrada, tu podes ministrar curas, Senhor, físicas, emocionais, em todas as áreas da vida dos teus servos, daqueles que nos acompanham, que ainda não são evangélicos. Tu podes fazer o milagre também da transformação. Tu és poderoso, diz a tua palavra, para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. E é fundamentado nisso, e no nome do teu Filho Jesus, que nós estamos te pedindo todas estas bênçãos e te agradecendo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós seguiremos adorando a Deus. Já temos louvado ao Senhor com hinos congregacionais, temos acabado de ler a palavra do Senhor, oramos mais uma vez e chegou aquele momento muito especial, muito agradável, que todo crente salvo em Jesus tem prazer de estar participando, pois pertence à estrutura do nosso culto, que é contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Com uma expressão de gratidão, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes do Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo de número 17, que é por causa de Deus, pela sua graça, por sua misericórdia, que nós existimos, que nós vivemos, que nós nos movemos. Observe bem, isso significa dizer de que nós só temos a capacidade física para trabalhar porque Deus assim nos dá. A porta só está aberta porque Ele permanece preservando a porta aberta. Foi Ele que abriu e assim continua mantendo, providenciando tudo aquilo que nós precisamos. E é por esta e outras razões que nós temos prazer e alegria de estar cooperando. Não bastasse esses motivos,
nós temos um motivo a mais porque pertencemos a uma igreja muito responsável, uma igreja bíblica, comprometida com a palavra de Deus, cujo pastor e aqueles que lhe auxiliam são homens de Deus que foram chamados pelo Senhor e têm administrado com muita maestria, com muita prudência, e nós temos visto o trabalho do Senhor prosperando e a glória de Deus se revelando. E você e eu podemos continuar participando na medida em que nós contribuímos e cooperamos. Nós também somos partícipes, somos participantes deste crescimento para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo vai nos dizer na sua segunda carta, digo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e versículo de número 7, a seguinte recomendação para nos servir de motivação para continuar cooperando. Ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que maravilha! Então vamos exercer esse momento tão especial, este ato de contribuição que faz parte da nossa mordomia. E para facilitar, nós continuamos, dispondo de ferramentas que facilitam você, eu, nós estarmos contribuindo, principalmente aqueles que ainda não estão tendo a condição de estar presencialmente nos templos, ou que está fora do estado, está fora do país, mas quer contribuir. Talvez pessoas que ainda não são evangélicas. Eu conheço pessoas que, apesar de ainda não são evangélicas, mas reconhecem que são dependentes de Deus e que contribuem. Você pode estar fazendo isso voluntariamente. Você que é de outra denominação, mas que gosta de contribuir, com este trabalho, para que o trabalho da Rede Brasil continue sendo feito, você pode fazer também, contribuindo com a sua oferta, como temos aprendido com o nosso pastor. Se você pertence a uma outra denominação, claro, lá você entrega seu dízimo. Mas se você quer cooperar, você pode estar também ofertando, participando deste momento especial. Na sua tela está aí o QR Code, você pode estar direcionando a câmera do seu celular e ser reportado diretamente à plataforma onde você pode estar contribuindo. Se você preferir, você pode acessar diretamente o site oficial da nossa igreja, www.ieadpeplay.org.br. Além de ter à sua disposição toda a programação promovida por esta igreja de evangelização, de ensino da palavra, você tem a opção também Quero Contribuir. Ao ali selecionar, você vai escolher a natureza da sua contribuição, se é um dízimo, se é uma oferta, se é um pagamento de um voto que você fez a Deus e está cumprindo agora, cooperando. Você pode estar fazendo isso também. A sua contribuição for direcionada à obra missionária, também está aí a opção, ou qualquer outra natureza de contribuição. Escolhendo a forma, principalmente você que está fora do país, do estado, tem o PayPal, PagSeguro, que continuam à sua disposição, como também pelas transferências bancárias por meio destas contas que está aparecendo para você aí. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e também Bradesco, Você pode estar tirando o print, está aí todas as informações necessárias, lembrando de que o beneficiário sempre será a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você confirma o CNPJ e faz a sua contribuição. Ou, se preferir, de forma muito prática, rápida, você pode continuar usando o Pix. Está aí o passo a passo, lembrando que a chave de ativação é o próprio CNPJ da igreja, 10-632-404/1000 ao contrário, dígito 51. Você pode estar contribuindo e fazendo esse trabalho tão maravilhoso que é contribuir com ofertas voluntárias. Vamos orar nesse instante? Eu convido você a orar juntamente conosco, pedindo a bênção de Deus em continuação, suplicando as bênçãos do Senhor. Lembrando que você que está desempregado, está aí desejoso, talvez fez um voto. Deus é poderoso para cumprir e conceder vitória para que você possa pagar o seu voto e também estar cooperando com os dízimos e com as ofertas. Você crê nisso? Então vamos orar. Vamos elevar a nossa voz mais uma vez e estarmos orando em nome de Jesus. Pai querido, ó Deus, mais uma vez estamos em Tua presença. Te damos graças, ó Deus, pela condição, pela capacidade, pela liberdade e a liberalidade do nosso coração de poder estar cooperando, de estar contribuindo com esta obra.
Continua abençoando, Senhor, a tua igreja, a cada um dos teus servos, que com prazer e alegria em reconhecimento da tua palavra, o que ensina a tua palavra a respeito dos dízimos e ofertas, e estarão cumprindo, obedecendo nesse instante. Continua dando prosperidade aos teus filhos que são comerciantes, empresários, aqueles que são autônomos. Estenda as tuas mãos, dá vitória aos teus filhos, aqueles que exercem as profissões mais variadas, que precisam da tua graça. Estenda as tuas mãos para abençoar. Aqueles que estão desempregados, mas em seus corações há o desejo de cooperar. Tu sondas as mentes e tu podes, ó Deus, abrir a porta nesse instante. Tu podes surpreender ainda esta semana, uma ligação, um convite. Aos teus filhos que têm entregue currículos, Senhor, passado pelos processos seletivos, estão aguardando a oportunidade, têm os seus compromissos a cumprir e o desejo no coração de cooperar. Continua abençoando, derramando a tua graça. É o que nós estamos te pedindo, porque cremos e confiamos na tua intervenção. E desde já queremos te dar graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós estamos contribuindo, estaremos louvando também ao Senhor com mais um hino. E o evangelista Alessandro, ele convida mais uma vez o evangelista Josadark Aquino para estar louvando juntamente conosco. Glória a Deus, meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com mais um hino que está aí na sua lição. Vamos cantar ele como você conhece aí na sua congregação, tá bom? Nós vamos cantar como está aqui na música, um pouquinho diferente. Nós temos já pronto o nosso acompanhamento. Vamos cantar A História da Cruz, 350. Tens tu lido a história da dura cruz na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens lido ao que Cristo não se queixou, no leito em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz o malfeitor, e sofrendo na cruz e rogou de mim, ó lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Aleluia. Que coisa maravilhosa estarmos na presença do Senhor, louvando o seu nome e também sentindo a sua presença. Você que está nos acompanhando em casa, ou quem sabe no setor de trabalho, ou até mesmo viajando, está sendo abençoado neste domingo de manhã com esta gloriosa presença do nosso Deus que é vivo, não é? É bom louvar a Deus, exaltar o seu nome,
e também, sobretudo, claro, sentir a sua maravilhosa presença. Como já fora anunciado pelo presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena, nós estamos hoje, dia 31 de outubro, estudando a lição de número 5, que tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. E antes de iniciarmos propriamente dito a nossa lição, precisamos salientar que esta data de hoje, dia 31 de outubro, é uma data muito importante para o cristianismo, pois hoje comemora-se mundialmente o dia da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que um crente chamado Martinho Lutero, inconformado com uma mensagem que não era a mensagem da cruz, que não era a mensagem do Cristo crucificado, ele vai buscar a Deus com mais profundidade e questiona a instituição religiosa daquela época predominante e faz 95 perguntas. E estas 95 perguntas são conhecidas hoje como as 95 teses de Lutero. Ele vai fixar na porta do templo ali em Wittenberg essas 95 mensagens ou perguntas, e suas perguntas foram provocadas pela mensagem da cruz. Muito bonito esta história, não é? E a partir de então, Lutero vai ser considerado o grande reformador da igreja evangélica. E até hoje comemora-se no mundo inteiro o dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante surgiu porque alguém inconformado com a mensagem que não era a mensagem da cruz, protestou contra aquilo que não era a verdadeira palavra de Deus. Pois bem, sendo assim, nós podemos então olhar um pouco para a nossa lição, que tem como objetivo geral, o objetivo geral da nossa lição é ressaltar, você está acompanhando na tela do seu televisor, ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Logo abaixo nós temos os objetivos específicos, que são 3. O primeiro é destacar a centralidade da pregação de Paulo. Em segundo lugar, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E terceiro e último, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. O nosso texto áureo, que já foi lido, só para citar mais uma vez, está em a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está aí, você pode acompanhar, você que não tem uma lição física em mãos, acompanhar na tela do seu televisor ou do seu smartphone, onde você esteja acompanhando. Que diz assim, 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. A verdade prática, que é um tipo de resumo, digamos assim, da lição, diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. É justamente isso que estamos estudando hoje. Esta lição de número 5, ela é muito importante, pois temos visto ao longo dos anos que se passam tantas mensagens que não são a verdadeira mensagem do Evangelho. Mensagem que visam apenas trazer uma palavra de autoajuda, quando na realidade nós precisamos da palavra que vem do alto. Hoje nós contemplamos no cenário mundial evangélico mensagens que pregam prosperidade, mensagens que pregam uma vida cristã livre e libertina,
mensagens que pregam um Cristo que não é o Cristo crucificado. E hoje nós estamos com esse compromisso de, na escola dominical, retornarmos mais uma vez nossos olhares para as Escrituras e entendermos de que a verdadeira mensagem do Evangelho tem Cristo como centro. E neste momento nós queremos destacar este fato da pregação paulina. A pregação de Paulo era essencialmente e predominantemente cristocêntrica. Ou seja, Cristo sempre foi o principal assunto de Paulo. É óbvio que Paulo, como um sistemático da doutrina cristã, ele falou sobre diversos outros assuntos, como, por exemplo, a ressurreição dos mortos, mas a ressurreição dos mortos estava atrelada à ressurreição de Cristo. Ele falou sobre o arrebatamento da igreja, mas o arrebatamento da igreja está ligado à vinda de Cristo. Paulo falou, por exemplo, sobre a Santa Ceia do Senhor, mas a ceia lembrava o sacrifício de Cristo. Paulo falou sobre o batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo que Paulo pregava estava ligado a uma ação do Espírito através também do próprio Filho de Cristo. Ou seja, a mensagem de Paulo, por mais que ela fosse ampla em diversos assuntos, o centro sempre foi Cristo. A mensagem de Paulo. E ele exclama isso quando, na sua primeira carta aos Coríntios, se você tem um exemplar da Bíblia e deseja nos acompanhar, no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo de número 23, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Que coisa boa! O apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que a sua mensagem estava voltada para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer ainda, citando a segunda carta que o apóstolo escreve à igreja que estava em Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, veja o que o apóstolo nos diz: porque não nos pregamos a nós mesmos. Ou seja, a mensagem de Paulo não era uma mensagem antropocêntrica, onde o homem estava no centro, onde ele mesmo estava no centro. E ele diz isso: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Que coisa linda! Paulo faz questão de dizer que nunca foi a sua preocupação pregar sobre ele próprio. Paulo nunca teve a intenção de pregar sobre qualquer outra pessoa, a não ser a Cristo crucificado. Você entende por que a lição de hoje tem esse tema? Você entende por que a lição de hoje fala sobre Cristo, Jesus Cristo, este crucificado, a mensagem do apóstolo? É porque Paulo fez questão de frisar isto. O apóstolo Paulo, ele faz questão de mostrar que recebeu essa revelação do próprio Jesus. E por isso a mensagem dele estava voltada para Cristo. Ainda citando textos como, por exemplo, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, o versículo de número 10, ou melhor, versículo 7 ao 10, Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição
e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Que coisa linda! Paulo estava dizendo que a sua mensagem estava centralizada na pessoa de Cristo. E por isso eu quero lhe convidar a ler agora, depois desta introdução, o que está na introdução, sem ser redundante, né, da lição. Você vai acompanhar aí na sua tela. Vamos para a introdução da nossa lição. Muito bem, aí está. Diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto e, por isso, sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas promessas dos antigos profetas de Israel. Assim, o Cristo, o crucificado, foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas. Dos pontos, abre aspas. Evangelho de Cristo, fecha aspas. Abre aspas mais uma vez. Cristo crucificado, fecha aspas. E abre aspas, Cristo ressurreto, fecha aspas. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Glória a Deus. Observe que o autor da lição, ele frisou aqui algumas expressões paulinas que são chaves, são fundamentais, que vai ser utilizada pelo apóstolo dos gentios muitas vezes em suas cartas. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Veja que esta mensagem da cruz pregada por Paulo, ela tinha um direcionamento, ela tinha um foco, ela tinha um objetivo. E assim, nós podemos ir agora para o primeiro ponto da lição, que fala sobre a centralidade da pregação de Paulo. Vamos ler, acompanhe conosco, você vai ter o privilégio também de ler o que está na lição agora. Muito bem. Primeiro ponto, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, Gálatas 1:12, para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado, entre aspas. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Amém. Eu gostaria de ler agora com você um texto que foi citado pela lição, que está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. O capítulo de número 1, versículo 11 e o versículo 12, o apóstolo diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. E ele continua: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Veja que Paulo deixa claro aqui algo. Ele não teve a experiência física do convívio com Cristo, mas ele faz questão de dizer que tudo que ele escreveu, ou seja, as 13 cartas ou 13 livros que estão no Novo Testamento, pelo menos, já que existe um que é uma autoria anônima e que alguns defendem que foi Paulo, outro que foi Lucas, outro que foi Apolo, que é a carta aos Hebreus. Separando essa carta aos Hebreus, já que não temos certeza de quem escreveu,
13 outros livros foram escritos por Paulo. E esse texto que acabamos de ler agora em Gálatas, ele deixa claro e evidente de que aquilo que ele escreveu, ele não escreveu porque recebeu de homem. Ou seja, diferentemente de Lucas, que os 2 livros que ele escreveu, que foi o Evangelho de Lucas e o livro histórico de Atos dos Apóstolos, ele deixa claro nos capítulos iniciais desses 2 livros que fez uma pesquisa minuciosa e que buscou informações das testemunhas oculares, ou seja, ele recebeu esta informação vinda de um homem. Isso não há problema algum, mas Paulo diz que com ele foi diferente. Ele não recebeu o que escreveu de homem algum, mas ele disse que recebeu por aquilo que lhe foi revelado, versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ora, a mensagem de Paulo não poderia ter outra centralidade a não ser Cristo, já que ele faz questão de dizer que o que recebeu do próprio Jesus. Eis aqui a explicação porque Paulo falava de Cristo em qualquer lugar. Sua mensagem não era outra a não ser Cristo, Cristo, Cristo. Porque a fonte de onde ele bebeu, a fonte de onde ele recebeu, foi o próprio Cristo. Podemos dizer que a mensagem de Paulo, a palavra da cruz que Paulo trouxe, para alguns era uma palavra de loucura. Mas por que Paulo diz isso, não é? Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 18, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que esta mensagem para os que perecem é como uma mensagem de loucura. Capítulo 1, versículo 18 aos Coríntios, Paulo disse assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aqui eu quero lhe convidar a voltar mais uma vez para a lição. Vamos agora para o ponto 2, ou subtópico 2, da primeira parte da nossa lição. Está aí na sua tela, você pode acompanhar conosco. A palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos, porque a palavra da cruz é loucura, 1 Coríntios 1:18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz, entre aspas, era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Aqui está a explicação, o porquê Paulo diz que a sua pregação, ou a pregação do Evangelho era loucura. Porque como encontrar nexo, como encontrar significação em uma mensagem que aponta para um homem que foi condenado pelo Império Romano em uma cruz? E é justamente aí onde Paulo ele vai entrar, porque na mentalidade judaica, na mentalidade romana, na mentalidade grega, aquele homem que foi levado ao madeiro, ele foi condenado. Estava sobre ele a maldição. E Paulo diz, é justamente aí onde nós temos alegria. Pois aquela maldição que foi colocada sobre aquele inocente na cruz, estava sobre nós. Você entende o porquê a mensagem do Evangelho era tida como loucura? E é justamente esse trocadilho de palavras que Paulo utiliza para dizer que pregava Cristo este crucificado. O que Paulo queria ensinar aos seus leitores é que a mensagem daquele que foi crucificado, por mais que apontasse para
uma condenação, uma maldição, trouxe-nos benefícios incalculáveis. É justamente o que Paulo está fazendo, é mostrar que a cruz foi a solução para os nossos problemas espirituais. Porque foi na cruz do Calvário onde se cumpriu a profecia do profeta Isaías, o profeta messiânico, que viveu séculos antes de Cristo, mais de 700 anos antes de Cristo. Este profeta disse que ele seria levado ao matadouro e que ele levaria sobre si todos os nossos pecados. É aí onde Paulo inicia a mensagem da cruz. A mensagem da cruz para Paulo era falar sobre a humanidade de Cristo. Porque para que Cristo fosse a cruz, ele antes, primeiro, deveria tomar a forma humana. Pois Cristo é Deus, logo ele é Espírito. E se é Espírito não tem corpo. E por isso era preciso que o Verbo se encarnasse. E Paulo pregava sobre a humanidade de Cristo, que nasceu da mulher, como está em Gálatas 4:4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para que Paulo pregasse a cruz, ele tinha que antes pregar a encarnação do Verbo. Porque se não houvesse carne, se não houvesse corpo, não haveria cruz. E é por isso que Paulo fala sobre Cristo possuindo um corpo. Colossenses 2:9 é claro quando Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe por que Paulo fala da humanidade de Cristo? É para que a mensagem do Evangelho fosse compreensível. Pois se Cristo é Deus, como eu falei, logo ele é Espírito, e se ele é Espírito, como ele vai morrer por nós? E é aí onde entra a mensagem do sacrifício de Cristo, quando Paulo fala aos Filipenses. Ele diz que ele desceu de sua glória e veio estar conosco. Filipenses, Paulo fala sobre a encarnação do Verbo de uma forma tão extraordinária, porque o apóstolo nos deixa claro de que isso foi necessário para que fosse possível o sacrifício da cruz de Cristo. Paulo, quando escreve, por exemplo, no capítulo 2 aos Filipenses, versículo de número 6, ele diz, falando sobre Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Você entende por que Paulo precisa falar da humanidade de Cristo para que a cruz pudesse aparecer em sua mensagem? A humanidade de Cristo é necessária para que a cruz fosse possível. E Paulo nos inspira a pensar nesse sacrifício, o Deus que se fez homem, que nunca deixou de ser Deus e nunca deixará, mas que assume uma outra natureza. Ele continua com a natureza divina, mas ele assume a natureza humana para que a cruz fosse possível. Para que os pregos vazassem as suas mãos, para que os pregos perfurassem os seus pés, para que a coroa fosse encravada em sua fronte, para que o seu rosto fosse esbofeteado, para que as suas costas fossem deslaceradas, para que a lança perfurasse o seu lado, para que a cruz fosse molhada de sangue, era preciso encarnação. E foi por isso que Paulo falou da humanidade do
Cristo este crucificado. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 15, ele diz: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo. Veja que ele fala de Jesus como homem. Ele estava identificando Cristo como homem. Ele, escrevendo sua carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus, está falando de Cristo, que é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E falando sobre Cristo, ele diz: Deus se manifestou em carne. Que mensagem! Que gloriosa mensagem saber de que Deus se fez carne. É por isso que João, escrevendo seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Para que a mensagem de Paulo fosse cristocêntrica, ele precisava falar sobre a humanidade, mas também ele precisava falar sobre a divindade de Jesus. Ademais de pregar sobre a sua humanidade de Cristo, Paulo também exalta a sua divindade. E é aí onde é loucura, não é? Como é que Deus, que não morre, morreu? É porque ele era Deus, mas ele era homem. E faz-me lembrar o que está escrito no profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou no capítulo 9, versículo 6, quando ele diz assim: porque um menino nos nasceu, humanidade, o menino que nasce. Aí o profeta diz na parte seguinte: mas um filho se nos deu, fala da sua divindade. Olha, o menino nasceu, humanidade. O filho, ele não nasce, mas ele foi dado. É por isso que João diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Veja que fala do verbo dar. Humanidade e divindade, divindade e humanidade. E por isso Paulo precisava falar da divindade de Cristo, e um texto que é sobreexcelente é o texto que nós já citamos aqui de Filipenses capítulo 2. Deus, homem. Vamos retornar aqui para a nossa lição, ainda no ponto primeiro, no subtópico 3, que fala sobre a pregação para os judeus e gregos. Muito bem, aí está. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. 2 Coríntios 11:3. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Isso está em 1 Coríntios 1:18. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crer. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. E realmente, cá para nós, deixa eu olhar para mais perto com você. É loucura mesmo, não é? Como é que pode Paulo pregar sobre Deus, Messias, prometido, que é homem, que se une essas duas naturezas, a humana e a divina, que uma não suplanta a outra, que coexistem e que no momento da crucificação, essa natureza humana, ela não é afetada, mas a humana sim e morre, e que no momento da ressurreição, essa natureza divina reaparece com mais clareza e a humana é ressurreta. Sejamos sinceros, é uma mensagem realmente parecidamente como louca.
mas não era. Paulo estava dizendo o mistério do Evangelho. O que Paulo queria pregar é que aquele Cristo crucificado, para que ele estivesse ali, ele precisou se auto-aniquilar. Ele precisou se auto-esvaziar. Ninguém o esvaziou, mas ele precisou se auto-esvaziar. Para quê? Para que a cruz fosse molhada com aquele sangue carmesim. É por isso que Paulo escrevendo, Lucas escrevendo sobre Paulo lá em Atos dos Apóstolos, ele diz que a igreja que Deus comprou com o seu sangue. Mas Deus não tem sangue, porque Ele é Espírito. Mas o Deus que estava derramando sangue ali era o Deus homem, era Jesus. Esta mensagem é loucura para os que perecem, mas para nós que temos a palavra, oh, aleluia, isso é poder de Deus, glória a Deus. Aleluia. O segundo ponto da nossa lição fala sobre expressões chaves na doutrina de Paulo. Olha aí, está na sua tela. Vamos ler comigo? Vamos participar da escola dominical, não é? A gente faz isso. Algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos, então o autor da lição vai falar sobre cada um. Primeiro, a expressão Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra Evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências desta palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura, Marcos 16 e 15. Paulo fez assim e, não por acaso, identificava a sua pregação como o Evangelho de Deus. Várias citações bíblicas estão aí. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus, conforme Romanos 1, 16 e 17. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata. Esta foi a primeira expressão. A segunda expressão está logo abaixo aí, olha, onde fala sobre o Cristo crucificado. É o próximo ponto, não é? Da nossa lição. O primeiro nós já vimos, Evangelho de Cristo, a importância desta expressão para Paulo. Ou seja, a expressão Evangelho para Paulo era algo, boas novas ou boas notícias, era algo que estava dentro da sua mensagem. Mas o segundo ponto, eu vou pedir para que você me acompanhe mais uma vez, fala de uma outra expressão, aí está na sua tela. Fala da expressão Cristo crucificado. A gente já viu que a palavra Evangelho de Cristo é muito comum nos escritos de Paulo, e agora ele vai falar sobre o Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Isso está na Nova Almeida e Atualizada, que é a NAA, essa sigla. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crer, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo, 1 Coríntios 2:6. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e, por isso,
Para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de, abre aspas, Jesus Cristo, o crucificado, fecha aspas, 1 Coríntios 2:2. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Muito bem. Eu achei muito pertinente a fala do autor da lição, ao dizer que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela deve ser mais pregada em nosso meio. Como eu falei há pouco atrás, a mensagem da cruz, em muitos púlpitos, está sendo esquecida. Nós louvamos a Deus porque aqui, em nossa igreja, em nossa convenção, em nossa denominação, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, nós temos visto essa mensagem ser pregada todos os dias. Graças a Deus por isso. Você que é ouvinte, telespectador da Rede Brasil, você pode confirmar o que eu estou dizendo. Todos os dias a mensagem da cruz é pregada aqui, nesse púlpito. Todos os dias. Seja pela manhã, no culto, em família, seja à tarde, no círculo de oração, seja à noite, no culto no lar, seja na escola dominical, você é testemunha de que este púlpito aqui não tem sido usado para trazer mensagens a não ser a de Cristo. Mas, infelizmente, a verdade é que em muitos arraiais, me permita ser sincero neste momento, a mensagem da cruz foi esquecida. Muitos estão pregando qualquer coisa menos a cruz. Mas voltando para a nossa lição, nós podemos dizer de que a mensagem que Paulo pregava era exclusivamente, como já dissemos aqui, cristocêntrica. A mensagem do apóstolo não se limitava a não ser em Cristo. Ela não estava centralizada a não ser na mensagem de Cristo. Nós já citamos aqui, mas vale citar mais uma vez. Eu vou abrir a Bíblia. Se você pode fazer isso conosco, faça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Olha o que é que Paulo diz. Mas nós pregamos a Cristo, este crucificado. Nós pregamos a Cristo, a este crucificado. A pregação poderosa do que saía dos lábios do apóstolo Paulo era a pregação de Cristo naquele madeiro. E ele nos diz no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 2, olha que expressão maravilhosa. Paulo diz assim, porque nada... Vamos ler o versículo primeiro, não é? Porque fica uma compreensão ainda mais completa. Ele diz assim, capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha aí, que linda expressão. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Que mensagem maravilhosa! A mensagem de Paulo era Cristo. Eu imagino que quando Paulo se encontrava com alguém, a primeira palavra que saía da sua boca é o Evangelho de Jesus. A mensagem de Deus, a mensagem de Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esta mensagem, ela era a loucura de Deus, mas para Paulo era sabedoria. No capítulo 1 aos Coríntios, versículo 25, ele diz assim, versículo 24 e 25, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. Veja que ele sempre voltava a falar de Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja que esta mensagem que Paulo pregava
era uma mensagem cristocêntrica. Quando olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber de que Paulo pregou a Cristo crucificado em todos os lugares por onde ele passava. Já no início da sua fé, inclusive, não é? Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 13, versículo 28 e 29. 13, 28 e 29, Lucas diz o seguinte sobre Paulo. E embora não se achasse em alguma casa, capítulo 13, deixa-me ver se eu estou no versículo certo, capítulo 13, é isso mesmo, versículo 28. E embora não se achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqui é uma das primeiras pregações do apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Antioquia da Pisídia, ou Pisídia, como alguns preferem. Veja que uma das primeiras pregações de Paulo é falar sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então o seu coração era cheio, compungido de falar sobre o Evangelho. Ainda em Atos 17, por exemplo, versículo 3, quando o apóstolo Paulo estava pregando em Tessalônica, em Bereia, diz a palavra de Deus, versículo de número 2 e 3. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Vejam, 3 sábados ele pregando. E diz o versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Glória a Deus. Que coisa linda ver que Paulo tinha como objetivo falar de Cristo. Seu principal objetivo era isso. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, ele vai falar sobre a mensagem do Calvário a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens, veja, não são alguns, mas todos, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, não é por alguns, por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Veja que a mensagem de Paulo é uma mensagem onde Cristo é o centro. Ele nos diz que esta mensagem, já foi lida aqui, em 1 Coríntios 1 e 23, ela é escândalo, ou era escândalo para os judeus, não é? Os judeus não compreenderam que o Messias viria como servo sofredor, profetizado por Isaías 53, e por isso foi escândalo, porque na cabeça de um judeu, o Messias não poderia sair daquele jeito, morrer no Calvário. E por isso Paulo disse que era escândalo para os judeus, não é? Os descendentes de Abraão tinham por certo que o Messias viria com toda a força e imponência reais para livrá-los, né, do jugo romano, não é? Na cabeça dos judeus, implantar um reino messiânico na terra não seria possível se ele terminasse como Cristo terminou. E por isso Paulo disse que aquela pregação era uma pregação de escândalo para os judeus. Paulo, porém, não se envergonhava do evangelho que pregava, porque em Romanos 1,16 ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. A mensagem de Paulo era a mensagem da cruz.
Ele fala sobre a loucura para os gregos, não é? Os gregos esperavam um sábio nos moldes dos grandes filósofos da Grécia, com um sistema de pensamento sofisticado, filosófico. Entretanto, Cristo veio de forma humilde, pois em Mateus 21 e o versículo 5 diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, ele estava falando sobre Jesus, aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Para os judeus foi loucura, porque eles não imaginavam que aquele que viria seria um homem tão simples, não é? Nascido em uma manjedoura, como está em Lucas 2:7, filho de um carpinteiro, como está em Mateus 13:55, alguém que tivesse a sua aparência desfigurada, como aconteceu no Calvário, como está em Isaías 53:2-3, sem ter onde reclinar a sua cabeça, Lucas 9:58. Seu discurso era simples, mas era muito poderoso, como está em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E acima de tudo, não é? Alguém que morreu crucificado, um escândalo, pois só os malditos eram pendurados no madeiro, como está em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É claro que na perspectiva judaica dos judeus e na perspectiva dos gregos, isso era um escândalo mesmo. Mas Paulo disse: é justamente esse Cristo que eu prego. Caminhando então agora para o final da lição, eu quero lhe convidar a ler comigo o último ponto da lição. É o terceiro e último ponto. Falar sobre os efeitos da mensagem da cruz. Primeiro subtópico: uma vida no poder de Deus. Nos diz a palavra. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, 1 Coríntios 1:18. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar almas dos demônios. Marcos 16:15-18. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho, Romanos 10, versículo 17. Então, o primeiro subtópico desse ponto 3 é falar sobre uma vida no poder de Deus. Já o segundo vai falar uma vida de humildade e o terceiro ponto vai falar, olha aí, o segundo ponto, uma vida de humildade e logo em seguida o terceiro, uma vida na dependência, é o próximo ponto agora. Isso, uma vida na dependência do Espírito Santo. Sendo assim, nós encaminhando para o final desta lição, queremos dizer que a mensagem de Paulo era uma mensagem, como diz a nossa lição aqui, uma mensagem simples. 1 Coríntios 2:1, ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. A mensagem de Paulo era uma mensagem que demonstrava poder no Espírito Santo. É o que está na nossa lição aqui, o poder de Deus, o primeiro subtópico. Nós temos aqui Atos 9:17, quando a palavra de Deus diz: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Este versículo de número 17 nos traz a ideia do revestimento do poder sobre Paulo. A palavra que Paulo pregava era uma palavra poderosa, cheia de autoridade, porque falar sobre Cristo é falar de poder, é falar de autoridade. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, a parte A, ele diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar, disse Paulo, alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus,
o qual nos faz também capazes de sermos ministros do Evangelho. Então, queridos irmãos, eu concluo dizendo de que a cruz, a mensagem da cruz de Paulo, que Paulo tanto pregou, falava da substituição pelos pecados. 2 Coríntios 5, 21. A mensagem da cruz que Paulo pregava falava do sofrimento vicário, do sofrimento de Cristo por nós. Romanos 3, versículo 25. A mensagem da cruz de Paulo falava da mediação entre Deus e os homens, que só podia ser feita através de Cristo. Isso está na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo de número 20. A mensagem da cruz que Paulo pregou falava da redenção, da servidão do pecado em que o homem estava, para uma vida de libertação em Deus. Isso está em Romanos capítulo 6, todo aquele capítulo. A mensagem da cruz que Paulo pregava falava da reconciliação do homem para com Deus. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, versículo número 10 e 11. A mensagem da cruz que Paulo falava trazia a ideia da propiciação dos nossos pecados. Isso está em Romanos 3, 25. A mensagem da cruz que Paulo pregou falava do perdão dos nossos pecados. Capítulo 3 de Romanos, versículo 25. A palavra da cruz falava do justo juízo divino de Deus em relação aos pecadores. Isso está em Romanos capítulo 9, versículo 22. A mensagem que Paulo pregava, a mensagem da cruz, fala da derrota dos poderes dos demônios sobre a vida do homem. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. A mensagem da cruz de Paulo falava da salvação de Israel, da nação judaica. Isso está escrito em Romanos capítulo 11. E concluindo, a mensagem que Paulo pregava falava da redenção dos remidos. Timóteo capítulo 2, versículo 13. A pergunta é, para que pregar outra mensagem? Se a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus e a mensagem da centralidade da pessoa de Cristo. Eu espero que Deus lhe abençoe ainda mais neste dia e que o Espírito Santo aplique a sua palavra ao teu coração. Nós vamos neste momento agora agradecer a Deus pela mensagem da cruz. E eu vou convidar para estar conosco aqui, orando a Deus, companheiro que está conosco desde o início do trabalho, presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero. Amém, ministro. Vamos orar, amigo. Vamos sim. Agradecendo a Deus pela mensagem da cruz. Amém. Por favor. Queridos irmãos, então oremos conforme a orientação do evangelista Alessandro. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por tua graça, por esta manhã abençoadora, Sim, Senhor. pela tua presença entre nós, por esta mensagem Obrigado, maravilhosa Deus. que ouvimos, o Obrigado, ensino da Senhor. tua palavra. Continua abençoando, nos fortalecendo. Somos gratos Sim, Senhor. pela tua encarnação, ao Senhor Jesus, pela tua morte, pela tua ressurreição e a ascensão, que nos garante, Sim, Senhor, Senhor. a vida eterna. E é por causa disto que nós estamos aqui. Sim, meu E Pai. é esta mensagem que pregamos. Continua abençoando a tua igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, todos os obreiros que lhe auxiliam, a superintendência das escolas Deus. bíblicas dominicais, Obrigado, Senhor. pastor Nadir Jacques, evangelista Marcelo, evangelista Alessandra, cada um que Sim, pertence Senhor. àquele departamento, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, com toda a sua direção, continua abençoando, derramando a tua graça. Nós te louvamos e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.